Oi, gente! Não é assim? Mas não entrou ninguém ainda não. Não entrou ninguém? Não. Ah, tudo bem. Depois vai ficar gravado. Já entrou um. Victoria Caneda, quem será? Oi, Victoria! No YouTube já tá entrando. Não, espera um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Guardando uns minutinhos para o pessoal chegar aí. Entrar todo mundo. Você vai aparecer, fica tranquilo. No YouTube tá... No YouTube tem 3 pessoas, acho. Legal, tá fazendo as duas câmeras, essa daqui, ó. É. Depois, Olha que bacana. depois quando aqui agora vai ser introdução, né? Aí quando for o debate, isso aqui já vai tocar. Que maneiro. Ô Thiago, tipo assim, Profissa. só ver que os pedestais estão entrelaçados aí. Ei, Não, Lucas. vocês não vão mexer na parte do Atenção. Esperando o início aqui. Isso. Tem gente aí? Uma pessoa. Maravilha. Tá mostrando. Esse aí tá no qual? Do YouTube? Está no seu, não. Você está No meu? Ah, então pegou todo mundo. Pensei que não ia pegar, não. O meu eu não sei se tá pegando todo mundo. Ele é arquitetário. Você tá no arquitetário ou não? Arquitetário. Eu acho que eu tô na arquitetário. Vê se eu tô na arquitetário. Tá. Tô, não tô? Isso. Como tá aí, ô diretor? Ó. Agora tá Aí, no YouTube. o YouTube tá com 3 ainda, mas eu acho que quando no YouTube, se você começa ali, depois quando o pessoal for entrar no link já vai ficar. Porque o pessoal entra. E durante a gente conversando aqui, olhando um pro outro. Ou... Não. Esquece Esquece a a câmera. câmera. Show de bola. Amém, né? É podcast mesmo. Depois que o negócio fica mais profissional, com aquelas microfone. E tão macio. É, cara. Depois a gente faz uma edição maneira pra botar O pessoal no... tá entrando. Meus amigos, sejam bem-vindos. A gente ainda não começou, tá? Esperando aqui as produções aqui. Tem um estúdio maneiríssimo. Vou mostrar pra vocês. Ó. Cheio de câmera. Os nossos convidados. Aliás, eu que sou convidado deles, né? Daqui a pouquinho a gente começa. Sejam bem-vindos. É, né? A gente também tem que falar. A gente tem alguém, será? Não sei. Deixa eu ver. Eu acho que eu não sei se eu vou salvar isso, não. Acho que a minha live não vai ficar salva, não. Acho que você tem que assistir até o final, porque senão você vai perder um conteúdo maravilhoso do nosso amigo Roberto Varela, Nada. tá? Que vai ter no YouTube também. É gravado, Com sim. áudios, com som e imagem melhores. Ô, Thiago, posso soltar aí no YouTube? Vamos começar. Vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso amigo Roberto Varela, professor e filósofo, nossa amiga Mariângela Figorelli, arquiteta, e eu, Maico Ferreira, como vocês conhecem, projetista e desenhista de arte sacra, tá bom? Então hoje nós vamos tratar aqui de um tema que não é muito discutido hoje, né? A questão da beleza, não só na arquitetura, mas como no geral, na urbanização, no que isso pode afetar e interferir diretamente na personalidade e no humor do indivíduo, né? Então nós vamos começar aqui num bate-papo com o nosso amigo Varela, explicando um pouquinho mais sobre a beleza. O que é beleza no âmbito ali de aspecto da filosofia, nessa questão macro, micro, e
e a gente vai desenrolando o assunto. Sim. Fala um pouquinho para nós. Acho que a primeira coisa que a gente deve apontar, que você colocou muito bem, é que a discussão está fora de moda. E isso já mostra algo muito preocupante, né, nos dias de hoje. Porque se a discussão está fora de moda, significa dizer que as pessoas, de algum modo, perderam a sensibilidade para a beleza. Né? Porque se as pessoas estivessem sensíveis à beleza, obviamente esse assunto estaria em pauta, né, em qualquer jornal, como já foi em outras épocas, em qualquer revista cultural, né, dentro das universidades. Porque você veja, até nas universidades, eu estudei na UFRJ, né, fiz minha graduação na UFRJ, o assunto beleza, ele nunca foi tratado de maneira direta. Né? As pessoas geralmente relacionavam a beleza à arte, e a única arte que falava era a arte já moderna, pós-moderna, na qual o conceito de beleza já estava todo desconstruído. Né? Então as pessoas já estavam valorizando uma outra coisa que não a beleza. Então é necessário resgatar isso. Né? Porque tão logo você vê uma experiência banal, como sei lá, num aeroporto ou numa rodoviária, alguém tocando um violino de maneira magistral, você vê que as pessoas param, elas ficam ali escutando aquela música e algo acontece. Né? E se a música é bela e algo acontece, significa dizer que a beleza não pode sair de moda. Exatamente. Né? Quer dizer que essa percepção da desconstrução da beleza me parece ser algo totalmente fora da harmonia naquilo que a gente considera como realidade. Sem falar de realidade, sem falar de beleza. Não tem como fugir disso. Né? Então eu creio que o assunto seja urgente, justamente por conta dessa tentativa de resgate. Se não resgatarmos a beleza, obviamente o homem vai adoecer cada vez mais. Né? Porque uma percepção que todo mundo tem é que, apesar do mundo hoje ele ter materialmente condições que facilitam a nossa vida, ao mesmo tempo, quando você observa, as pessoas estão doentes. Né? Você veja, eu trabalho em escolas particulares, né, de classe média alta, e por vezes é comum, né, eu ser chamado assim na sala da pedagoga e falar sobre questão de depressão nos adolescentes, adolescente falando em suicídio, coisa que era inimaginável até a década de 80, 70, 80. Então, quer dizer que algo não vai bem, né? E a beleza tem a ver com isso, né? A ausência da beleza, essa desconstrução daquilo que a gente chama do que é belo, é um sintoma do mundo contemporâneo e, honestamente, não é um sintoma de um corpo sadio. É o sintoma de um corpo doente, né? Doente mesmo. Então, falar da beleza é urgente justamente para resgatar, né, a saúde do ser humano. E isso está associado, a beleza está associada à saúde humana. E essa percepção da beleza tem ligação direta assim, com o relativismo? Não? Tipo assim, tornou algo relativo ou existe uma verdade, tipo assim, geral, absoluta por trás dessa percepção do belo? Entendo. A sua pergunta é muito boa. É óbvio que uma das características da pós-modernidade é o relativismo. Né? Mas para a gente compreender por que o relativismo é algo que atrapalha essa visão da beleza, é necessário primeiro a gente compreender o que é beleza. Se a gente não compreender o que é beleza, se a gente não tiver um critério objetivo, a gente não consegue entender qual é a relação da ausência da beleza no mundo contemporâneo e o tal do relativismo. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: por mais que uma pessoa nunca tenha estudado o assunto beleza, a pessoa sabe mais ou menos o que é belo. Né? Por exemplo, você está numa vida atribulada, cheia de problemas para resolver, conta para pagar, e você diz assim para você mesmo: eu preciso de um tempo para mim. Quando você diz isso, geralmente o que você faz? Você sai de um compartimento fechado e vai para um lugar aberto. Um parque, você avista o céu, você fica olhando o tempo do céu, você vai para um parque mais que tem uma beleza natural assim mais aparente. Sim. E a pergunta é: por que você faz isso? Você faz isso por um motivo simples. Beleza tem a ver com uma estrutura mais ou menos fixa que mostra a harmonia entre as coisas. Perfeito. No mundo corrido nosso, você não tem essa estrutura fixa, tudo é devir, tudo é mudança, e ao mesmo tempo você não tem a harmonia. Você vê que uma coisa nunca está se encaixando com a outra. Então o que você faz? Tua vida está atribulada, tua vida está cheia de problemas, significa dizer que sua vida está caótica, sua vida está movimentada. Né? E aí a sua imaginação ela não para de construir imagens, uma atrás da outra, sem nenhuma referência, nenhuma ligação harmônica com a outra. O que você faz então? Você procura um lugar aberto.
Você vai contemplar alguma coisa na natureza. Ou o céu, você vê o céu, né? As nuvens, ela tem um movimento mais lento, né? Você vê ali uma estrutura mais ou menos fixa. E dependendo do céu, se ele estiver naquele dia onde Deus capricha mesmo, né? Fazer aquela pintura belíssima, você vê que aquilo te traz uma paz. Meio que você se reordena por dentro um pouco, né? Então, qualquer ser humano sabe o que é beleza, mesmo que não consiga explicar, né? Agora, o que é beleza de fato? Né? Se a gente pudesse explicar, né? Acho que o papel da filosofia é esse, tentar explicar, tentar verbalizar de modo que as pessoas entendam aquilo que talvez elas já tenham percebido, né? Então, o que é beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender, a realidade à nossa volta, a realidade natural, ela já estava aí quando a gente chegou. Não é isso? Uhum. Eu nasci dentro de uma estrutura chamada realidade. Né? E se você recorrer, né, à busca da origem dessa realidade, você vai recorrer a vários mitos. E uma mitologia se destaca, querendo a gente ou não. Por mais que a pessoa que esteja acompanhando a gente seja ateia, né, um indivíduo seja ateu, não acredite em Deus, um mito que está presente na nossa cultura, né, é o mito do Gênesis, que é a criação do mundo. Né? E é interessante esse mito porque ele traz uma imagem arquetípica do ser humano que é interessante. Deus cria tudo e cria por último o homem. Como se ele pintasse um belo quadro, que é a própria realidade, e chamasse o homem para contemplar junto com ele. Né? Então o próprio mito que visa narrar ali a origem de tudo, já nos traz uma lembrança da beleza. Já nos traz ali um painel muito bem montado pelo ser divino que é Deus, numa inteligência belíssima, né? Que é um projeto belíssimo, a própria realidade. E ele cria um outro ser, a sua imagem e semelhança, com uma inteligência capaz de perceber a beleza, para contemplar junto com ele aquela obra de arte. Então você veja, a beleza nada mais é do que um dos pontos pelos quais Deus se traduz na realidade. Poderíamos elencar ainda junto com a beleza outros dois pontos, o bem e a verdade. Então vocês vejam, a beleza, o bem e a verdade são as três maneiras pelas quais Deus se traduz para nós na criação. Olha que coisa bela, né? Olha, usando aí o termo, o belo. Então, quando o homem, ele consegue vislumbrar essa harmonia por trás da estrutura da realidade, no fundo, ele não está apenas se alimentando da beleza. Ele está vislumbrando o divino. Ele está vislumbrando o eterno. Ele está vislumbrando Deus. Então não é à toa essa sensação que as pessoas têm hoje em dia de procurar contemplar a natureza para se ordenar internamente. Nossa, é óbvio que isso vai acontecer. Deus está agindo. O exterior também transfere, né? Exatamente. E ele uma coisa que de repente encaixa e é interessante também, que quando a gente olha para a natureza, por exemplo, né, nessa pintura belíssima, né, que às vezes Deus dá para a gente um pôr do sol, aquela lua brilhante, aquela sensação, aquele olhar, você acaba olhando com outros olhos, né? Você olha com olhos da alma, você sente, né? Aquilo não é algo abstrato, é algo concreto, você sente aquela paz, E é impossível, pelo menos é impossível você não ver uma beleza natural dessa, a ordem das coisas, né? Porque Deus fez tudo ordenado, funcionando, né? A arquitetura plena ali, né? Vamos dizer, na natureza. É impossível você olhar para essas coisas e não sentir Deus, ou não sentir bem, não contemplar essa beleza de um modo elevado, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Mas é justamente isso na arquitetura, eu vou dizer na moderna, porque na clássica não tinha-se janelas amplas, janelas, né, que essa integração com a natureza. Eu acho que pela arquitetura moderna ser tão quadrada, ser tão sem contemplação, ser tão funcional, a gente agora começa a abrir,
né, muitas janelas, a gente começa a abrir muitos ambientes, a gente quer toda essa integração de cozinha, a pessoa não fica mais na cozinha, né? A gente tem essa integração de cozinha com sala, com estar, então a gente tenta o mais amplo possível ter essa sensação de pátio, de contemplação do natural na arquitetura. Então eu acho que isso assim, é o que a gente tenta buscar na arquitetura, né? Não tô dizendo o belo de contemplação de você ter toda a sua agora fugiu a palavra, ser simétrico, né? Que você disse a simetria, harmonia. A gente tenta agora, com o belo natural, trazer para o interior, para que as pessoas consigam se sentir bem dentro de casa. Eu acho que isso não só dentro de casa também, até comercial, e enfim, tudo. Eu acho que a gente está tentando ter essa interação, né? No entanto que muitas cozinhas de restaurante agora tem vidros, não tem parede mais, para as pessoas poderem contemplar até o seu alimento sendo feito, entendeu? Então abriu espaço. Exato. Abriu espaço. E sem contar que, por exemplo, nesse âmbito de imobiliário, construção de social, né, vamos dizer assim, aquele imóvel mais valorizado é aquele que tem a vista para o melhor lugar. Exatamente. Ninguém quer escolher sua casa, né, para sua vista para o lugar feio, que dá para o esgoto, por exemplo. Quer olhar o que? Para onde dá essa vista aqui? Para a natureza, para o mar, para o pôr do sol, para o nascer do sol e tudo mais. Ninguém escolhe para si, é impossível, eu não conheço. Alguém que queira ver algo feio na sua janela da porta de fora, entendeu? Da janela assim da sala. Escolha, né? Tem gente que não tem escolha. Né? Infelizmente, aí a gente tenta entrar na arquitetura, modificando isso e trazendo até a natureza para dentro de casa, né? É isso aí. Porque se a gente observar bem, é engraçado, né? Você vê que chegou num determinado momento da história, ali beirando a modernidade, final do Renascimento, início da modernidade, onde o racionalismo imperou, né, o racionalismo humano, né, substituindo tudo que é divino, tudo que é ordem, tudo que é harmonia. Eles tentaram impor na arquitetura e na arte essa questão mais voltada para a praticidade. Então eles encheram de concreto as cidades. Então o concreto tomou conta, né? O vislumbre da natureza perdeu a importância. A natureza passa a ser agora apenas um objeto no qual o homem deve manipular o seu bel prazer. Ela deixa de ser um objeto de contemplação e passa a ser ali apenas um fornecedor de matéria-prima, né, para a produção. É um período ali muito esquisito da nossa história. E aí as grandes cidades foram lotadas de concreto fechado. E aí todos os prédios, toda a arquitetura ela é construída apenas se baseando na utilidade. O cara vai ficar ali pouco tempo, vai sair, vai para o trabalho, vai para a usina, vai para a indústria e vai voltar. Então tem que ter ali uma cozinha mais ou menos prática, pequena, não sei o que. Só que você veja, o plano não deu certo. O que acontece? Você vai numa capital hoje, esses prédios estão abandonados, cara. Olha só, um prédio que é construído para utilidade, ele está inutilizado. O que isso nos mostra? Isso nos mostra o seguinte: olha, se você quiser construir uma arquitetura útil, você vai ter de produzir algo para além da utilidade. Senão não vai funcionar. As pessoas não querem ficar em lugares feios, não vai funcionar mesmo. Então você veja que a utilidade por si só, ela acaba produzindo coisas inúteis. É meio irônico, né? Parece contraditório, mas não, é o que a gente está vendo, né? Então quando você vai lá no centro do Rio, vê aqueles prédios abandonados, tudo pichado, a pichação nada mais é do que uma tentativa de completar a feiura que já está ali exposta.
né? Aquela coisa quadrada, puro concreto. E o que eles estão fazendo agora, como você bem disse? Estão substituindo o concreto pelo vidro. Exato. Estão quebrando os compartimentos dentro da casa, tentando abrir e arejar. Exato. Ainda numa tentativa muito distante daquilo que já foi arquitetura na tradição. Com certeza. Muito distante, né? Com certeza. Mas ainda assim é uma tentativa de resgatar. Essa tentativa já nos mostra o seguinte: olha, o homem não dá para viver sem o belo, cara. Assim, essa harmonia da beleza que ordena a alma humana, olha, o homem não pode largar isso daí. Até vocês estão vendo, olha. Tá vendo? A gente vai ter de resgatar essa beleza uma hora. Sem dúvida. Porque o homem está adoecendo nesse sentido, né? E é interessante que não tem erro isso, não adianta. Pode aparecer aí no nosso bate-papo alguém na internet, sei lá, que goste de arte contemporânea, que acha que esse conceito da beleza não existe, que acha que a beleza é relativa, que a gente nem tocou no assunto, que você começou nem... Agora que eu lembrei, pode ser uma pessoa que defenda o relativismo no conceito de beleza, mas ainda assim ela pode comprovar o que eu estou dizendo. Um exemplo disso é o seguinte: quando você olha o próprio ser humano, olha a constituição física do ser humano, olha a anatomia do ser humano. O ser humano é o único ser de todos os seres materiais que é ereto. Isso não é à toa. Deus, como o Michael bem disse, é um ser inteligente e ordenador. Ele não cria as coisas ao acaso. Ele criou Deus com essa forma por quê? Olha que interessante. O homem ele tem um pé que pisa no chão e uma cabeça, que é a sua parte mais nobre, olhando para o alto. O ser humano tem essa forma física como o único ser que contempla o céu. O único ser que vislumbra a harmonia nas coisas. Você não vai ver nenhum animal fazendo isso. Não dá para imaginar, né, um cachorro frente à natureza, contemplando a natureza. Não. A natureza para ele é apenas o meio pelo qual ele busca sobrevivência. Agora, querem nos falar, no mundo pós-moderno, que a gente tem que voltar a ser cachorro? Mas que história é essa? Isso não existe. Então a gente tem que partir do pressuposto de que a beleza existe, ela é objetiva, ou seja, ela está na realidade como uma estrutura mais ou menos aparente, porque não é apenas a aparência física, a aparência sensível das coisas que traz a beleza. Porque se fosse só a aparência sensível, os animais contemplariam a beleza. Tem algo para além, tem algo por trás, ali estruturando aquela parte sensível, né? Então o homem ele precisa de algo dentro dele, que Deus colocou aqui dentro de nós, chamado inteligência ou espírito, né? Que nos dê capacidade para contemplar essa estrutura maravilhosa que está por trás das coisas. Então, qualquer ser humano verifica isso. E aí entra na questão do relativismo, que o Michael bem colocou. Qual é a tendência pós-moderna ao se falar da beleza? É dizer que a beleza não é objetiva, que a beleza é subjetiva. Né? Objetiva vem de objeto, subjetiva vem de sujeito. Eles estão querendo dizer e afirmar com todas as letras que qualquer coisa que eu considere belo pelo meu gostinho pessoal passa a ser beleza automaticamente. O que eles estão tentando fazer? Isso daqui é um negócio muito sério que a gente deve até tratar na nossa conversa. Eles querem transformar o ser humano em Deus. Porque olha que interessante. Criação do mundo. Você tem Deus e através do verbo divino a realidade é criada. Agora o que eles querem fazer? Que o homem, com o seu verbo intelectual, com o seu verbo cult, bacaninha, produza a beleza da cabeça dele pelo seu próprio gostinho pessoal. Percebe? Isso é impossível. Isso é impossível. O que nós podemos fazer com a arquitetura e com a arte, que são criações humanas, é refletir a beleza que já existe na criação divina. Exatamente. É refletir a criação natural. Toda vez que a gente toma um caminho contrário à própria estrutura da realidade, a gente está negando a realidade, fingindo que somos deuses, na mesma medida em que nós nos fechamos para aquilo que existe melhor em nós, que é a contemplação da realidade. Percebe a questão? Por isso que a gente está ficando doente. A beleza ela tem esse poder medicinal e a gente está jogando isso no lixo, trocando a beleza por aquilo que não é belo, por aquilo que não tem harmonia, por aquilo que apenas obedece um gostinho pessoal.
Vem cá, né? Gostinho pessoal tem, cachorro tem. Claro. Não, e o interessante é que, por exemplo, você comentou agora um pouco sobre a questão da linha tradição, né? Arquitetura tradicional e tal. Um pouco antes de começar a live, a gente estava falando mais ou menos algo no sentido, né? Que desde Roma Antiga, que vinham os novos estilos arquitetônicos, vinham sempre vinham criando novos estilos, mas fazendo uma releitura daquilo que já existia, né? Uma releitura da tradicional, do estilo tradicional anterior, né? E o que a gente tem visto hoje, que a partir do modernismo contemporâneo e tudo mais, foi uma ruptura completa do que era antes, né? do tradicional. Não segue uma linha, não tem uma releitura de um estilo arquitetônico, né? Foi algo, você até comentou, radical, né? Foi algo radical. Você comentou que foi algo, tipo assim, totalmente novo, né? Tipo assim, uma criação totalmente nova, né? E por exemplo, estava falando da questão do homem, né? A imagem e semelhança de Deus, o belo, né? Vamos dizer assim. Se ele criou a beleza, ele deve ser muito belo, né? Eu quero um dia poder contemplar essa beleza direto, né? Sem dúvida. Então, se nós somos a beleza, a imagem e semelhança de Deus, então nós temos também parte dessa beleza da criação, né? E o homem, por ele ser racional e tudo mais, e hoje com essa deturpação da beleza, entrando no relativismo, tudo mais, a beleza sendo algo subjetivo também, estão tentando até tirar a beleza do próprio homem. Perfeito. A gente vê cada vez mais o pessoal tudo... Né? Olha o seu comentário! Tem que falar, cara, tem que falar. A gente está tratando de beleza, o pessoal, tipo assim... deixa de ser belo natural, né? Não é natural, porque a beleza, ela parte do básico natural. Natural. Né? No entanto, que o que a gente está buscando agora, né? Tentar resgatar o belo, é exatamente essa natureza, é o natural, é o de natural, o máximo de natural a gente puder colocar dentro, melhor. E eu não estou falando aqui de pessoas, né, considerar pessoas feias, não. Estou falando que a própria pessoa faz em si, no ser humano, tirar toda essa beleza da alma, vamos dizer assim. Perfeito. Aí vem na arte, vem música, vem arte, vem pintura, vem engloba tudo. Vem tudo, vem aí arquitetura, aquele negócio. A gente está vivendo um mundo cada vez mais rápido, tudo encaixe, tudo quadrado, tudo funcional, tudo muito prático, tudo velocidade 2.0 ou mais. Nossa, é mesmo. Entendeu? A gente está tudo num acelerado que acaba o quê? Daqui a pouco você vê prédios abandonados, como você comentou, e o pessoal querendo ir para a natureza, indo para a roça, passar um tempo, relaxar, contemplar e elevar a alma, né? Porque não tem como, lugares cada vez mais apertados, porque não tem onde mais colocar construções nas cidades, nas grandes cidades, vamos dizer assim, e tudo muito reto, tudo muito sem cor, tudo muito sem detalhes, né? E a gente vê que o conjunto dessas construções, desses detalhes na arquitetura, por exemplo, vou citar algumas, né? Arquitetura romana, arquitetura clássica, arquitetura gótica. Nossa, a gente vê a imensidão de detalhes, que aquilo eleva, você fica admirando, fica olhando aquilo, aquela imensidão, aquela grandeza. Não dá pra passar despercebido. Não passa igual despercebido. Eu fui em Petrópolis. Cara, aquela catedral lá de São Pedro, gente, você não tem como passar e não contemplar. Você para e você é obrigado a contemplar. Você não tem nem escolha, porque você fica, nossa, exato, que coisa bela. Né? E isso a própria natureza nossa admira, né? Exatamente. Eleva, não tem como você não olhar para Deus nessas belezas. Aí você vem na arte. Antigamente, né, não se tinha, né, antigamente fala assim, 1500 alguma coisa, até para antes, né, antes da revolta protestante e tal, não se tinha acesso às Sagradas Escrituras.
Então o povo era muito analfabeto mesmo, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada. E as artes das igrejas, nas grandes igrejas, nessa arquitetura toda bela, essas artes, os vitrais, as imagens, era o catecismo para os analfabetos. Exatamente. Então a própria beleza do conjunto arquitetônico, da obra como um todo, não só a edificação eclesial, mas também as pinturas, né? A arte, pintura, escultura, já ensinava, já tinha o poder de ensinar. E hoje nós não temos isso, cada vez mais não vemos imagens, não vemos pinturas decentes. Nossa, não igreja vemos músicas. Contemporânea assim, você chega, é tudo branco, aquele altar chama atenção, mas também é tudo reto, tudo cheio, sem informação. Às vezes a pessoa chega lá, será que isso é uma igreja? Não há um convite estético para o transcendente. Exatamente. Não há esse convite. E é o que acontece como consequência. Cada vez mais as pessoas estão se afastando de Deus. E é o que nos leva a acreditar que realmente esse é o objetivo, infelizmente. Então tem uma inteligência do lado de lá também, arquitetando esse tipo de estrutura para justamente separar o homem do transcendente. Sem dúvida. Isso daí é certeiro. Mas você veja, né? Olha que coisa interessante. As pessoas não percebem, às vezes, coisas que estão na frente delas. Né? Olha só, vamos imaginar. Beleza, Deus criou tudo, criou a realidade inteira. É óbvio que Deus, ele de certa forma vai se mostrar aquele indivíduo da criação que é a sua imagem e semelhança. Como é que ele vai se mostrar? Ele vai se mostrar de duas maneiras. Ele vai se mostrar pela religião, se revelando, né? Então, por exemplo, pelas Sagradas Escrituras, pela arquitetura criada pelos grandes artistas da igreja, que, como você bem disse, o pessoal há muito tempo atrás não tinha acesso às Sagradas Escrituras, mas pelo menos fazia o catecismo pela própria arte arquitetural, né, dos padres da igreja, podemos dizer assim. E o outro braço da didática divina, para puxar o homem, para convidar o homem a se religar com ele próprio, com o próprio Deus, é a natureza. Então Deus se expressa pela criação natural e pela revelação. Né? O que significa ele se expressar por essas duas vias? Significa dizer que quando nós acessamos uma dessas duas vias, qualquer uma delas nos convida a algo mais essencial. Então você tem uma aparência. Por exemplo, você entrou numa catedral, né? Toda ordenada harmonicamente de acordo com a santa doutrina. Você vai entrar ali, você vai receber um convite. O seu olho vai bater naquela coisa maravilhosa, naquele belo ali, brilhando na sua frente, e você vai ser convidado espiritualmente para acessar tudo aquilo, todo aquele símbolo ali, toda aquela complexidade de símbolos. A natureza faz o mesmo papel. Sim. Então, de maneira análoga, você pode chegar a Deus também contemplando a natureza. Então, você tem duas didáticas por parte de Deus para nos ensinar a buscá-lo. A natureza, né? E as Sagradas Escrituras, a revelação, vamos dizer assim. Que aí também engloba a arquitetura feita pelos santos padres, né? O que eu quero dizer com isso tudo? Olha que interessante. O Michael tocou num assunto interessante, que as pessoas elas não estão mais ligando para a beleza física. O que isso representa? Se a natureza e a arquitetura é um convite para a transcendência, o nosso corpo, de certa maneira, também é um convite para a nossa alma. Uhum. Sim. Pegaram é um princípio isso daí, me parece. Então, se eu fico degradando o meu corpo, afastando dele daquilo que a minha alma sinaliza, ao final das contas, ao ver uma pessoa toda desconstruída fisicamente, é muito possível que o interior dela, a alma dela, esteja também desordenada. Com certeza. Então você veja que o mesmo princípio do verbo criador que coloca um convite para o interior da natureza e da catedral gótica, como você bem disse, assim também é o corpo humano, como imagem e semelhança de Deus. É um convite para o outro observar a nossa alma. Aliás, o que é o ato de amar? Que não revelar a própria alma ao outro e buscar no outro aquilo que complementa ele. Como é que eu vou saber se a alma do outro me complementa, se ela é desconstruída fisicamente? Nossa, perfeito. Se ela reflete uma desordem. Então, dá para relacionar, sem medo de errar,
a falta de beleza com a falta de amor. Nossa, sem dúvida. Percebe? A falta de harmonia com a desordem interna. Então, obviamente, o que a gente vai ver é adolescente todo desconstruído fisicamente, com um ar inseguro, passando ali uma afetação de superioridade, quando na verdade a alma dela está toda quebrada. Aí você vai ver psicólogo mesmo, hoje em dia ganhando dinheiro pra caramba, porque tem adolescente falando em suicídio, cara. Então, a beleza, ela deve ser resgatada, porque a sociedade está doente. A desordem residencial, tô voltando de novo para mim. Lógico. A desordem residencial, ela afeta muito essa questão de você ordenar interiormente. Interiormente, mas eu digo até cara, harmonia? Não é harmonia. A pessoa, ela justamente essa questão de você, de suicídio e tal. Eu vou dar um exemplo de uma professora. Ela tem, eram gêmeos na mesma escola. E aí a desordem era muito grande na casa dessa pessoa. Questão de drogas até, e não tem organização mesmo. Um foi adotado e o outro continuou com essa mãe. Esse que foi adotado, ele agora é super desenvolvido, tá em faculdade e tal. Esse que ficou com a mãe, ele tá assim em drogas, porque por conta dessa desordem, o ambiente desordenado. Ele ficou completamente fora de si. Refletiu interiormente. Exatamente, isso é super real e eu conheço pessoas, várias, não só esse caso, mas várias pessoas que vivem nessa desordem, né, ficarem mal psicologicamente. Essa é a palavra que eu queria. É isso. Psicologicamente, ela muda. E coisa simples de a gente captar isso é o quê? Por exemplo, quando se tem crianças em casa, um ambiente totalmente desordenado, desarmonizado, desordenado, bagunçado, aquele caos, a tendência é que a criança não consiga também ficar tranquila, né? Não. A tendência é que ela seja desordenada também, aquela bagunça, aquela gritaria. Isso também vai refletir na criação e na formação da personalidade daquela criança. Daquele indivíduo, com certeza. Sim, e isso tem a ver diretamente com a personalidade. Pode ter, por exemplo, esse caos do belo, por exemplo, pode interferir direto na personalidade, no humor, por exemplo. Porque a gente sabe que na arquitetura a gente tem um estudo de cores que influenciam diretamente para aquele tipo de ramo, né? Muito. A gente vê, por exemplo, esses fast food, não sei o que, usar muito cores quentes, amarelo, quente, para quê? Para aguçar a fome. Para dar mais fome para a pessoa comprar e tudo mais. Então a gente vê que isso interfere. Hospital, gente, a gente entra no hospital, aqui na nossa região tem um hospital da Unimed. Cara, você entra, é verde para tudo quanto é lado. O verde é o quê? É tranquilidade, serenidade, exatamente, serenidade. A pessoa chega lá já nervosa, que tá com uma doença, tá com uma dor, que não sei o que, já chega lá, tranquiliza, vamos ficar calmo, não sei o que. Tem efeito sim, tem uma dinâmica na verdade. Que dinâmica é essa? O ser humano, quando ele acessa qualquer coisa com seus 5 sentidos, ele acessa alguma coisa com 5 sentidos, aquela imagem vai para um depositório lá dentro do homem chamado imaginário, ou imaginação. Tá? Então, imaginação é o lugar onde ficam as imagens lá depositadas. O que acontece? As imagens não são nada sem uma determinação da inteligência. Então, a inteligência ela vai determinar o imaginário, ordena o imaginário, coloca tudo em harmonia para selecionar do imaginário aquilo que ela precisa para o ser humano agir. Então, a dinâmica é a seguinte: 5 sentidos captam a imagem foi para o imaginário, a inteligência determina o imaginário e a partir dessa determinação você age com a sua vontade.
né? Essa é a dinâmica da ação humana, certo? Então o que acontece? Se você está vivendo em um ambiente onde a beleza não existe, onde tudo está fora de harmonia, aquelas imagens vão impactar na coleção de possibilidades que seu imaginário vai colecionar. Então a razão, a nossa inteligência, vai ter pouco material para poder determinar. Vai ter uma coletânea pobre de imagens para poder agir. Entendi. E isso, obviamente, vai influenciar diretamente na minha vontade e na minha ação. Percebe a questão? Sim. Vou dar um exemplo bem básico para a gente tentar entender isso, né? Você falou do fast food. É verdade. Todas elas têm lá as cores quentes, né? As cores quentes, elas agitam. E quando nos agitam, a imaginação, ela fica colocando uma imagem atrás da outra no nosso interior. A razão não tem tempo de determinar. E aí quem é que vai puxar a corda da sua existência? Os seus desejos animais. Comida. Os seus desejos animais. Fala assim, razão, você não está conseguindo determinar nada aqui no imaginário. E eu estou fazendo a festa. Aí o cara vai e come 2 hambúrgueres, come rápido para sair para o outro entrar e tudo mais. Então, outro exemplo que a gente pode dar da música, que você chegou a citar, né? O que acontece hoje? Todas as músicas hoje, elas são muito pobres. O imaginário pobre dos compositores de hoje em dia da música popular, né? Todas elas apelam, vocês podem perceber, elas variam muito pouco. É sempre um ritmo muito básico, quase tribal, né? Que repete ali poucas notas. E as letras são todas voltadas para os desejos instintivos animais. Como, por exemplo, desejo sexual, ou algo voltado para a violência, que é o nosso desejo animal mais voltado ali para o irascível, né? Para a defesa do próprio corpo. E a gente só recebe essa carga de informações da música. E a criança está ouvindo isso. Pô, é óbvio que a criança vai ser voltada para o sexo de maneira muito cedo e vai ser também uma criança agressiva. É óbvio. Né? Ela não tem uma razão que consegue determinar o imaginário, porque falta ela experiência de possibilidades. O imaginário dela está curto. Os pais não estão educando ela direito. A casa está na zona. Meu filho, Já era. já era. Então a vontade dela vai perder a batalha para os desejos mais primários e animais. Total isso. Né? Então a dinâmica da influência é essa. Então o que acontece? Quando nós, ao contrário, acessamos um meio no qual a beleza está presente, a coisa muda de figura. Você já é o primeiro convite que você recebe, você já é convidado a ficar em silêncio. Essa é a primeira reação. O cara chega, né? Você chegou lá numa catedral belíssima, um ateu, tá? Chegou na catedral belíssima. Ele é convidado ao silêncio. Essa é a primeira percepção que ele tem. Por que silêncio? Porque a imaginação dele, que estava assim, do lado de fora ela se estabilizou. Aí ele começou a descobrir dentro dele um negocinho chamado inteligência que pode determinar o imaginário. Ele fala, isso é bom isso? Bom demais. Olha, eu tô virando ser humano de novo. Olha. Eu tava cachorrinho lá fora, agora eu virei ser humano de novo. Aí a inteligência começa a determinar o imaginário dele, aí ele começa a ser convidado ao silêncio, ou seja, desacelerar a imaginação. Ele vê que isso é bom de algum modo. E aí se ele observar com atenção todos os símbolos que estão presentes dentro daquela catedral, ele vai ser convidado a subir cada vez mais um novo degrau em direção a esse transcendente. E esse transcendente, ele não está nem falando de Deus. Esse transcendente é aquele eu dele, que está escondido no meio de tanta sujeira, né, que passa a ser algo transcendente para ele. Ou seja, ele começa a descobrir ele mesmo. Ele começa a descobrir dentro dele uma inteligência, uma vontade. Ele começa a descobrir que ele é ser humano. Que ele tem uma dignidade ontológica superior aos outros seres. Ele começa a perceber isso. E se ele perceber isso, se ele receber esse efeito, né, de conversão da arte, do belo, da arquitetura bela, ele a partir daquele dia, ele começa a assumir a sua posição na existência. Percebe? Ele começa a assumir as responsabilidades dele de ser humano na existência. Aí ele começa a observar um monte de coisa. Ele começa a observar, caramba, eu sou filho, eu não saí da casa dos meus pais. Por que eu não obedeço aos meus pais? Entende? Ele vai sair na rua, vai ver os amigos. Nossa, os meus colegas, eles estão se importando com coisas que são animais, não são humanas. Ele começa a se reposicionar na existência. Ele começa a achar o lugar dele dentro dessa imensa coisa maravilhosa chamada realidade. Então ele começa a se posicionar, a se instalar na realidade. Em outras palavras, ele começa a virar gente. É por isso que a gente diz que o ser humano tem dignidade de pessoa.
Cara, ninguém chama cachorro, planta de pessoa, a gente só chama ser humano. Só que para você atingir essa dignidade de pessoa, meu filho, você vai ter que consumir beleza, consumir o belo, para reordenar seu imaginário e você voltar a usar a inteligência à vontade. Porque senão, meu filho, você vai continuar chafurdando na lama, achando que a felicidade está lá. E aí, quando você não encontra a felicidade, você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dizer, meu Deus, falta alguma coisa, eu não sei o que é. E vai faltar sempre. Não está na desarmonia, não está no caos a felicidade. Eu vou contar uma história, desculpa, já estou falando muito, mas não, eu acho que fala tudo. Que eu acho que isso cabe aqui como exemplo, que é um exemplo particular e muito próprio, né? Vital mesmo. Eu retornei à igreja tem pouco tempo. Eu retornei a essa percepção do que é o ser humano tem pouco tempo. Por exemplo, no período da faculdade, eu consumi muita filosofia moderna e pós-moderna. Isso causou um problemaço no meu interior, de verdade mesmo. De tal modo que eu conheci pensadores como, por exemplo, o pensador alemão Friedrich Nietzsche, que defendia a tese de que a felicidade está no se desintegrar. Quanto mais você se desintegra, se mistura com o caos, mais feliz você é. Olha que loucura. Você acredita numa promessa dessa? Óbvio que eu vou acreditar. Cabeça adolescente, sem a determinação ali da religião, sem saber o que é beleza, é óbvio que um papo desse vai me contaminar. Porque eu tenho ali um intelectual assinando um cheque em branco para mim, para eu romper meu vínculo com os meus pais, romper o vínculo com tudo aquilo que visa me ordenar, para eu entrar na desordem total em nome dos meus prazeres mais animais. Então você veja, por uma graça de Deus mesmo, eu só pude sair desse labirinto que me desintegrava quando eu comecei a vislumbrar a beleza da religião. Percebe? A minha volta para a religião foi pela beleza. Eu comecei a descobrir que a arte produzida, por exemplo, pelo cristianismo católico, era algo tão fabuloso e tão genial, que eu falei, nossa, Nietzsche não é nada, estou perdendo tempo. E aquilo foi me reordenando, foi alimentando a minha inteligência. Então, a gente não está brincando de falar do belo apenas, porque o belo ele também tem esse poder de conversão, de trazer você de volta à realidade. Ou seja, a inteligência foi iluminada, perfeito, que convidou para a vontade. Né? Exatamente. E vai ordenar tudo em pela beleza aparente ali das catedrais, pela música. Isso. Sensacional. E isso a gente falando de um indivíduo, né? Agora imagina um coletivo, tipo assim, um condomínio todo projetado, planejado visando o belo, né? O quanto isso não vai fazer bem para aquelas famílias, né? Essa que é a verdadeira qualidade de vida. Pois é. As pessoas falam tanto de qualidade de vida, é isso daí. É. Isso daí. Você veja. Ordem. Isso. Exato. Você citou, por exemplo, lá dos analfabetos na Idade Média. Antes ali da modernidade. Eram analfabetos, entre mil aspas. Eram analfabetos na letra. Verdade, sim, eram. Só que é o seguinte, eles tinham acesso à didática divina estampada na cara deles. Primeiro, o trabalho era no campo. Então eles tinham a vida toda ordenada pelas estações do ano, pelo crescimento das plantas, pelo período fértil dos animais. Ou seja, Deus ordenava a vida deles pela didática natural, pela beleza natural. Então você vê, cara, vocês não sabem o sacrifício que é quando eu chego no ensino médio e vou dar aula lá, sei lá, sobre Santo Tomás de Aquino, vou apresentar para eles as 5 vias da prova da existência de Deus. Estou dando um exemplo aqui. Eu tenho que provar para eles que Deus existe racionalmente, né? Santo Tomás. Vocês não imaginam o sacrifício que é. O sacrifício que é. Só que, tão logo eu viajo para Tocantins, perto de Ubá, aqui interiorzinho de Minas, na roça dos meus tios, quando eu começo a falar para eles sobre prova da existência de Deus, isso eu já sei. Mas por que eles já sabem? Porque eles contemplam a ordem da natureza. Eles contemplam a harmonia da natureza, a beleza que está na natureza. Então eles vislumbram Deus todo dia, cara. Exatamente. Aí eles falam assim, mas como é que seu aluno entende isso aí, Roberto? Eu nem sei ler, eu entendo. Entende o negócio? Perfeito. Então essa é a importância da beleza. Exato. E aí a gente vai formando a partir daí, né? Eu acho que esse é o ponto chave para a gente tratar as novas gerações, né? Tornar mais visível a beleza para essa galera nova aí vai ser, não só vai resgatar a inteligência, a ordem,
exterior e interior do indivíduo e do macro também, né, do social, mas também o reconhecimento da visão de Deus, né, do Criador. Né? É um processo que foi perdido em ruptura brusca, né, a partir da não releitura, falando agora do modo arquitetônico, né, da não releitura dos estilos tradicionais, vamos dizer assim. E, por exemplo, a questão da ordem no coletivo, que influencia muito essa questão até da percepção e personalidade de cada ser. A gente vê lá fora, aqui no Brasil não é impossível quase fazer algo desse. A gente vê lá fora, Estados Unidos, aquelas construções, aquela arquitetura toda aberta, não tem grade. Não tem, tipo assim, não tem cerca, arame farpado, não tem nada disso. E se tem cerca, é natural. É natural. É isso aí. Entendeu? E baixinho, aquele mais só ordenado, sabe? Aquela harmonia. Mesmo. E aquela arquitetura toda, sim, moderna, mas com detalhes que enriquecem. E faz a percepção ser convencida de que aquilo é um belo, uma coisa bela, né? Porque o belo é tão importante como a harmonia e a ordem das coisas, né? Então, isso tudo, acho que em grande escala influencia demais para aquela simples construção de uma família poder chamar de lar, né? E querer ficar ali, que é o que a gente não vê hoje. Aquela família não querer ficar ali onde se mora, onde se vive. Um sintoma. É isso aí. O sintoma que tá realmente doente, essa questão da beleza não deturpada, né? É isso aí. E eu acho que a gente roda, fala do belo, fala da arquitetura, fala não sei o quê, mas a gente sempre volta na criação do mundo. Natureza, Deus, sim, é o centro de tudo, gente. Não tem como ter ordem sem ter Deus e o natural. É isso aí. É porque pode falar. Sim, pode continuar. Pode. Não, o simples fato de tudo funcionar não é tipo assim, coloca bateria, né? Igual a gente tem percebido tecnologia, né, não sei o quê. Coloca a bateria, põe na tomada que tudo vai funcionar. Olha o nosso corpo, a beleza do mecanismo natural que é o nosso corpo funcionando, respirar, e tudo está interligado. Se parar de respirar, morre. Se o coração também parar de bater, também morre. Se não tiver sangue, morre. E tipo assim, e um depende do outro, e aquilo tudo funciona, aquela harmonia. Se uma coisa deixar de ser harmônica, aquela beleza toda se desvai, né? Porque acabou, vira pó. Porque na verdade, né, o que é o belo? Né? O belo é a determinação objetiva de algo da realidade a partir de uma harmonia visível. Sim. A arte o belo é basicamente isso. Mas assim, o que é harmonia, né? Como você bem disse, a harmonia não é algo belo que você vislumbrou na realidade. Você sempre vê uma coisa unida a outras coisas, interligada a outras coisas, construindo algo integral. Então a harmonia é justamente essa interligação entre várias coisas ao mesmo tempo. Sim. É um negócio belíssimo por isso. Igual você citou lá no início do nosso bate-papo, o pôr do sol. Quando você fala que o pôr do sol é belo, não é o sol. É o sol, é o brilho, é o vermelho, é a nuvem, é o céu que, entendeu? Exato. É o arranha-céu que não está te atrapalhando a ver, é um monte de coisa. É o conjunto. É isso que a gente chama de harmonia, é isso que é o belo, né? E aí você vê o quê? Quando você diz que na arquitetura houve um rompimento drástico, e pela primeira vez na história, as novas arquiteturas não procuraram fazer apenas pequenas inovações daquilo que já existia, procuraram fazer um rompimento mais radical, o que aconteceu foi o seguinte: isso é uma influência, infelizmente, da própria história da filosofia. Na filosofia, o que aconteceu ali na modernidade, só para a gente tentar entender o contexto. Até a modernidade, os filósofos faziam o quê? Eles usavam o intelecto, olhavam a realidade, contemplavam a realidade e verbalizavam o que eles viram. É isso que o filósofo fazia. Assim, é o trabalho evidente do filósofo. Aí na modernidade eles mudam tudo. Eles vão dizer o seguinte: não. Esse negócio de realidade, esse negócio de Deus, isso é tudo criação da cabeça do homem.
Então vamos tirar essas duas coisas do centro e vamos botar o homem. Aí nasce o antropocentrismo, né? O homem no centro de tudo. Aí o que vira o mundo? O mundo vira a maneira pela qual o homem quer entender. O mundo agora não é mais objetivo. O mundo agora ele é sempre reconstruído pela cabeça do homem. E aí nasce uma busca maluca por originalidade. Agora você tem que ser original. Você tem que ter uma releitura mais bizarra possível do mundo. Né? Aí você tem lá o primeiro da modernidade, o René Descartes, que é vangloriado dentro da universidade, não sei por qual razão. Apesar de ter contribuído muito para alguns aspectos, num aspecto voltado à beleza e à filosofia, Nossa Senhora, foi um Deus nos acuda. Olha a tese do René Descartes. René Descartes diz o seguinte, não, tudo é raciocínio lógico. Ó, maneiro, tudo é raciocínio lógico. Então vem cá, o que é o mundo? O mundo é um conjunto de catraquinhas, onde uma funciona de acordo com a outra, e o homem tem que descobrir qual é o cálculo matemático que está por trás de tudo. O que ele fez? Ele tirou todas as qualidades belas do mundo e ficou com uma catraquinha que só está na razão dele, na imaginação dele. Meu sonho é chegar para um cara desse e perguntar assim, tá beleza, vem cá, qual é o cálculo aí que você me explica o amor? Qual é o cálculo aí que você me explica a beleza? Não vai conseguir explicar. Então ele jogou tudo isso no lixo e ficou com um esqueleto da realidade, como se fosse um jogo de catracas obedecendo regra matemática. Aí depois vem os empiristas piorando a coisa, falando, não, tudo é sensação do homem. Se eu sentir bem, é isso aqui, se eu não sentir bem. Depois vem o outro dizendo que a realidade não existe. Depois o outro vai dizer que tudo é só ser humano. Depois o outro vai dizer o seguinte, não, é tudo pelo prazer, você tem que se desintegrar no caos. Ou seja, nós viemos dentro da história da filosofia, a partir de cabeças pensantes, de certa forma geniais, mas no entanto para o mal, né? Para a ausência do bem, para a ausência do belo, para a ausência do verdadeiro, que foi influenciando as relações sociais e deturpando inclusive a arquitetura. A arquitetura nada mais é do que um resultado de cabeças pensantes de dentro da filosofia, que infelizmente nós tivemos esse movimento, né? E aí vai acontecer aquilo que vocês dois falaram muito bem. Na medida que a arquitetura esquece a harmonia, esquece que o mundo natural foi criado por uma inteligência divina, ele também vai entrando nessa nova moda cada vez mais bizarra. Então o que é a arquitetura moderna e pós-moderna, ao meu ver? Ela é a junção de duas coisas muito esquisitas. Ela é a junção da praticidade racionalista trazida lá pela filosofia e por essa ausência do belo em busca da originalidade vindo da arte. Essas duas coisas formaram a arquitetura, né, que nos afastou de Deus e nos afastou da realidade. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas isso me parece muito claro, né? Aquelas arquiteturas esquisitas, né? Um triângulo, né? Uma janelinha, sabe, sei lá. Desculpa, Oscar Niemeyer, mas não dá. Cara, aquele disco voador em Niterói, Brasília. Aquilo você olha, você sente tudo. Menos vontade de ficar ali contemplando, entrando ali dentro e sentindo bem. Né? Apesar de que ele fundou Brasília, não está tão desarmônico pela desordem que a gente vê lá. Né? Mas assim, trocando em miúdos, me parece que é isso. Essa pobreza na arquitetura, esse rompimento, é justamente pela busca da originalidade e pela busca do horrendo, pela busca daquilo que afasta da harmonia e da beleza. Né? Ou seja, isso nada mais é do que egocentrismo. É o homem querendo ter a sua assinatura como algo superior à própria realidade. Que é um negócio muito esquisito de se ver, né? Eu não sei se vocês concordam, mas me parece que é algo nesse sentido. Digo por mim, né? Eu concordo com certeza. Mais ou menos. Acho que você exagerou por aí. Eu acho que tem um belo por aí. Lógico que tem. Mas assim, eu acho que até na faculdade de arquitetura falta. A gente estuda muito Oscar Niemeyer, por exemplo. Tem outros que agora me falha a memória, o nome, porque eu realmente não sou muito boa nisso. Mas que eu acho que falta essa percepção, sabe? Eu acho que a gente tá mais... Quando a gente se forma, a gente tá assim, tem que fazer o que o cliente quer. É a função, eu tenho horário de entrada, eu tenho horário de saída, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, assim, até o que a gente estuda na faculdade acaba tirando esse belo, entendeu? Então, eu acho que o essencial, eu acho que até é essencial uma filosofia dentro de uma faculdade de arquitetura, porque
Cara, tem muita coisa aqui que eu peguei com você que eu falei, cara, realmente isso daí é real. A gente não tem como negar, né? Não tem tá como, estampado na nossa cara. Não tem como a gente falar, não, isso não é real, isso não é verdade. Eu fui hoje procurando preparar aqui para nossa fala, eu fui assistir o documentário do Roger Scruton, Porque a Beleza Importa, que é belíssimo, né? Uhum. Aí eu fui procurar no YouTube alguns comentários sobre o documentário. Uhum. Aí eu achei lá um no YouTube que era professoras de arte pós-moderna fazendo uma análise crítica do documentário, né? E é engraçado, porque elas queriam criticar o documentário. Só que é engraçado, são 2 horas de vídeo. Eu fui adiantando assim, botei na velocidade 2 pontos alguma coisa. Aí, porque a gente precisa... Não, mas também por uma outra razão. Que engraçado, elas não conseguiram dar em 2 horas de conversa, eram 3 ou 4, em 2 horas de conversa não conseguiram dar nenhuma razão crítica eficaz sobre aquilo que foi defendido no documentário. Elas falaram de tudo, menos do documentário. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, elas fugiram daquilo que é evidenciado no documentário. Exato. Que a beleza é objetiva, não é relativa, que a beleza alimenta o homem, que a beleza ordena a alma. É impressionante como as pessoas fogem do assunto. Uhum. Então quando o Michael inicia a moda, ele tem razão. Mas ele está fora de moda porque academicamente não se quer discutir isso. Exatamente. Isso é muito maluco. Isso é muito esquisito, né, inclusive. Claro. E tipo assim, só para acrescentar, né, nessa questão a gente falou sobre essa questão prática de ser tudo muito funcional, aquela coisa rápida, entrega logo. A gente vê 2 semanas, projeto inteiro. Meu Deus, que e em 3 meses tem que estar com a casa pronta, que não sei o quê. Eu paro para pensar no seguinte: hoje, apesar da tecnologia estar avançada, termos vários equipamentos que fazem tudo tornar muito prático as coisas, era para ser muito mais fácil, vamos dizer assim, elaborar aquelas construções que faziam escultura em pedra antigamente, demorava 300 anos para fazer. Uhum. Hoje, com equipamentos que temos, iria diminuir isso, tipo, mesmo que demorasse 5 anos para fazer, entendeu? Mas íamos ter construções muito mais belas, úteis. Exato. Porque não iria ser inutilizada Isso aí. com o tempo, né? E com o ar da modernidade. Por que a gente chama às vezes de neoclássico, neo-romano, não sei o quê? Porque a gente às vezes quer trazer de volta aquele estilo, mas não no mesmo matéria, né? Adaptado. A correria do dia a dia. O material, né? que nós temos. Então, vemos ainda alguns profissionais, e isso é agora puxando para a nossa sardinha, e por isso vale bem a contratação de um bom profissional, para se tornar o belo real, tornar aquilo realidade Da ordem ao caos. Não tá percebendo? Eu tô vendo um pessoal, cara, resgatando esse tipo de isso é visível na religião. Sim. Porque a gente está resgatando o princípio. Exato. É real, é visível na arquitetura, é visível em música. Por incrível que pareça, tem músicas boas surgindo. Exato. Então, assim, eu acho que se Deus quiser, de trazer à tona a gente vai beleza. conseguir. Vai dar trabalho, porque para recuperar o estrago até psicológico, mental, que foi feito durante os anos que se passaram. E tem que ser paciente, né, Marcos? Tem que ser paciente. Não adianta você ir direto ao ponto, não. Tem que ir na gradação, comendo pelas beiradas, como se desse aula para o ensino médio mesmo, como eu faço. Tem que ir ali comendo pelas beiradas. Sabe? É muito isso bonito que eles você ver. estão fazendo também. Eles estão pegando os adolescentes e transformando eles. Então a gente também vai pegar os adolescentes, as crianças e trazer o conceito do Porque é muito bonito você ver um adolescente sendo transformado. É raro, tá? Assim, a gente não consegue abarcar todo mundo. Vocês sabem disso, vocês também lidam com pessoas. Mas é bom quando você vê um adolescente
Você vê ele se transformando em 3 anos que eu fico com ele ali no ensino médio, ele se transformando fisicamente. Exato. Isso é muito bonito. Você vê que ele já começa a ter uma postura, uma ordenação, ele se adequa a melhor às circunstâncias, ele está mais hábil. Porque a gente não pode também, né, chegar com uma ortodoxia, um negócio muito emperrado, para poder fazer esse trabalho de resgate da beleza. Senão a gente tem que fazer na gradação mesmo, né? É um negócio bem difícil, trabalhoso. E interessante você comentar isso, essa questão dessa transformação da pessoa, algo que me veio à cabeça agora e talvez faça sentido para completar. Já repararam que, tipo assim, quando você entra quando você vai numa edificação mais pomposa, mais arquiteturalmente falando, mais bela, mais projetada, mais bem projetada, o comportamento das pessoas são diferentes? Totalmente. Você, por exemplo, num fórum do Rio, que é bonito pra caramba lá, aquelas construções clássicas do Rio e tudo mais, você não pode entrar de qualquer jeito. Não pode. Você entra lá, você vai arrumadinho, porque lá o negócio é diferente. Tem que ter uma ordenação entre a vestimenta e o local. A própria fala muda, você fica até mais ereto, né? Buscando mais essa visual. Exato, mas é isso. Deus manda aí um intelecto para poder falar aquilo com porque mais... a coisa ordena, né? Ordena não só o exterior daquilo que você está vendo, no seu exterior, aquilo que refletiu no que você viu, e também no interior, no que transfere o comportamento, né? É muita coincidência falar isso. Ontem na live do professor Ítalo Marcilli, foi engraçado, ele falou isso, ele falou da importância da vestimenta. Ele falou como é engraçado um garoto, que ele é contratado numa empresa como um empregado júnior, né? Um empresário júnior, aí ele tem que vestir terno, né? Aí ele vai vestir terno pela primeira vez, ele não sabe se posicionar muito bem dentro do terno, ele pega lá o terno do pai, é meio puxado, é meio largo, mas você já vê ali uma tentativa de reordenação do próprio ser. É muito bonito, né? Você vê, ele ainda está meio perdido, mas você vê que ele está tentando se reordenar. E é análogo quando um jovem chega lá na capelania, né? Ele não sabe direito muito como age, né? Totalmente. Até uma pessoa assim que chega a primeira vez, aí vai com uma vestimenta meio inadequada e tal, aí daqui a pouco... percebe. Não, daqui a pouco, na próxima missa, já tá tudo, já às vezes, né? Esse é o efeito terapêutico da beleza. Tá ordenando, cara. E o exemplo também, né? Exato. Exemplo de todos. Né? Maravilha. É isso aí. Eu acho que deu para falar bastante um pouquinho. Temos perguntas, produtor? Tem alguma pergunta aí para nós? No Instagram? Tem aqui, ó. Tem aqui uma colocação. Deixa eu ver, vamos ver aqui. E aí? Vamos ver aqui. Peraí, deixa eu rolar aqui a barra de... Ai, foi muito bom. Aprendi muito. Nossa! Eu acho que todo mundo devia assistir isso. Acho que eu vou gravar agora, hein, gente? Aqui, ó. O pessoal do Instagram, que estiver no Instagram, tá tudo gravado no YouTube. Depois vai lá no canal da São José Acabamentos. Eu vou postar aí depois nos stories o link e vai ficar tudo gravado direitinho. Manda e pergunta aí, aproveita que daqui a pouco acaba. Suga ele, gente. Aqui tá falando a Júlia Oliveira, tá chamando a atenção para que até a percepção do caos há de se ver beleza. Existe beleza também no caos nesse sentido. Sim. É interessante o que ela está dizendo, porque se a gente observar o mundo ele é uma tensão. Né? Porque se tudo que existe é imperfeito, porque é inferior ao Criador, então tudo que existe guarda dentro dessa imperfeição uma tensão entre a ordem e o caos. Então isso daí faz sentido, porque olha que interessante. Se tudo fosse extremamente ordenado, sem nenhuma beiradinha de caos, nós não conseguiríamos perceber a beleza. A beleza ela tem que ser percebida dentro de uma estrutura na qual ela se contrasta com aquilo que não é belo. Né? Então me parece que o que a Júlia falou, ela falou muito bem, faz sentido. Né? Há um tipo de beleza no caos. O que a gente não pode fazer é assumir uma das duas pontas da tensão como se fosse a cosmovisão inteira da realidade. Né? Não, tudo é ordenado e regrado. E jogando lá no lixo, escondendo ali para debaixo do tapete aqueles caos, aquelas imperfeições
que daqui a pouco isso vira idolatria também. Sim. Né? E ao mesmo tempo você não pode assumir o outro lado, que é o só caos, tudo caos. Igual eu acreditava lá na faculdade com Nietzsche, que deveria me desintegrar no caos, que tudo é caos também. É um erro. Então, o homem, ele não é ereto à toa, ele é um pontífice que junta o caos e a ordem, né? Ele é uma ponte, né? Ele é um pontífice mesmo. E eu acho que ele não foi criado assim à toa. É necessário que a gente exista no meio dessa tensão. Eu acho que existir nessa tensão é ser humano, né? Equilíbrio. Equilíbrio, boa. É isso que é harmonia no final das contas. Equilíbrio. Exato. É isso. Muito bom. Acho que foi ótimo. Temos perguntas aí também? Tem, não é? Não, né? Então tá beleza. Então tranquilo. Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente aí. Espero que tenham gostado um pouco do nosso bate-papo. Essa foi a primeira de uma série de lives que nós vamos fazer para tratar justamente essa questão da arquitetura e tornar mais à tona aí a questão da beleza. Começou com essa, que esse é o principal. É o conceito. É o conceito de tudo que a gente está buscando. É o início de tudo que a gente vai falar durante essa série aí. Essa série de lives que vem por aí. E vai ser tudo praticamente pelo YouTube, né? Porque eu gostei desse esquema que foi mandado. Gostei aqui. também, Titi, tá convidado, hein? Obrigado aí o pessoal que está acompanhando pelo Instagram do Varela. Varela, isso aí. Fiquem ligados aí que vem mais lives nesse sentido. Agradeço o Eu convite. que agradeço, uma honra. De Foi ter ótimo. aceitado o convite, na Foi verdade. ótimo o bate-papo, muito bom. Isso. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado, gente. Fique com Deus. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau. Muito bom. Tchau, meus amigos. Valeu, foi muito bom. Depois vocês acompanham o formato final no YouTube, tá joia? Parece que muitos de vocês foram pra lá, né? Valeu, galera. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais, viu? Como é que faz? Só cancelar aqui?